Hoje é sexta-feira e às sextas vestimos rosa. Eu estou aqui com mulheres maravilhosas e hoje vamos conversar sobre um tema que até hoje é tabu, que é sexualidade. A sexualidade, como ela atua na sua área de vida como um todo e pode influenciar na sua área profissional e pessoal. Eu sou a Jana Miranda, sou consultora de imagem e trabalho com a consultoria de imagem holística, que é uma consultoria que vai de dentro para fora e de fora para dentro para trazer o seu melhor, o seu brilho radiante para a sua essência de vida e você conseguir conquistar uma imagem de sucesso. Eu sou Patrícia Coutinho, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu ajudo mulheres a equilibrar vida pessoal e profissional. E o nosso podcast está nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. E para falar desse tema, estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial. Valevska Sanieli, empresária, mãe, educadora sexual e dona de uma das melhores distribuidoras de produtos eróticos do Brasil, a DSS Distribuidora Sex Shop. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. Obrigada, gente. Gostaria de agradecer o convite, estou bem feliz. Acho que esse é um assunto que precisa ser difundido mesmo. A gente precisa falar bastante de sexo para quebrar tabus. E sexo hoje também, até hoje, é um tabu. Grande tabu. Infelizmente, tabus são aqueles assuntos que a gente evita falar sobre, né? Uhum. E pra gente quebrar tabus, a gente faz o quê? Fala no podcast, né? Perfeitamente. Eu tô me lembrando aqui como que realmente isso ainda hoje é um tabu. Eu percebo, por exemplo, eu trabalho com um público de mulheres, a maioria tem filhos, eu tenho 2 filhas, uma já entrando na adolescência, 13 para 14 anos. E assim, a gente tem uma relação bem aberta, a gente fala sobre tudo, ela ainda me conta várias coisas e eu fico muito feliz com isso. Mas eu percebo até assim, entre colegas, né, mães de colegas, que é um assunto assim, que é quase que proibido. E eu vim de uma criação que, na minha época, minha mãe nem tocava nesse assunto. Era realmente algo assim, que era sem chance nenhuma. Há 20 anos atrás, né? Hoje eu estou com 44 anos, há 20 anos atrás, isso, a gente não tinha esse acesso que a gente tem, eles não tinham esse acesso à internet, enfim, a ferramentas que hoje, por exemplo, eles poderiam pesquisar sozinhos. Mas eu percebo uma necessidade também de se falar com eles sobre esse assunto. Mas é um tabu grande. Existe alguma... Você, como especialista, você acha que existe alguma idade certa para se falar sobre sexo com os filhos? Existe, desde que nasce. E parece exagero, mas não é. É porque, assim, com o bebezinho, a gente já vai começar a nomear as partes íntimas e pedir licença. Parece que é bobeira, mas não é. A gente vai falar, por exemplo, com licença, eu vou limpar. Aí a gente vai acostumando. Vou limpar aqui o seu pênis, nomear as partes com palavras certas, sabe? Em vez de a gente ficar falando pipi, pepeca, a gente vai falar vulva, vai falar pênis, vai falar escroto, vai falar... Enfim. Então, desde pequenininho. E quando for crescendo, você vai ensinar a criança, assim, por exemplo, 3 anos, onde pode tocar, onde não pode, quem pode tocar ou não. Isso é muito importante. À medida que vai crescendo, a gente vai falando com a criança de acordo com a idade dela. Tem muita gente, eu acredito que o grande tabu venha muito disso, porque nós não fomos ensinados quando crianças, que acredita assim, as pessoas acreditam, né? Que seria um incentivo. Quanto mais eu falo de sexo, parece que eu estou incentivando a criança a iniciar a sua vida sexual cedo. Mas não, já existem estudos que demonstram que, na verdade, fica até para mais tarde, né? Mas é porque elas vão fazer. A gente tem que lembrar dos hormônios, das vontades, cada pessoa é uma, né? A gente não controla, infelizmente. A gente queria controlar 100% dos nossos filhos, mas não, a gente não controla. O que a gente vai fazer é dar ferramentas para que essas pessoas, né, sejam assertivas nas suas escolhas, tanto do momento quanto com quem, que elas se protejam da forma correta e não tenham medo, sabe, de chegar e falar com vocês, porque assim... Igual você falou, a minha filha ainda conversa comigo sobre isso, porque você provavelmente tem uma forma
Uma abertura, É uma né? abertura para falar com ela. E assim, é difícil porque às vezes a gente se surpreende um pouco, se assusta, Sim. dependendo do que eles trazem. Mas Exatamente. também a nossa forma de reagir a eles é muito importante. Então, assim, entrei no banheiro e vi meu filho se masturbando. Na verdade, essa é uma palavra até difícil de dizer, porque, por exemplo, o meu menino de 5 anos, ele se toca. Ele tá se masturbando? Não. Ele tá tocando bem. Conhecendo, conhecendo. Isso. É gostoso, gente. O toque ali na parte íntima é gostoso. Então, ele tá ali se conhecendo. O que a gente tem que fazer é, olha, filho, essa é a sua parte íntima. Quando você quiser mexer com ela, faça no local privado. Ensinar aos pequenos, por exemplo, o meu filho, ele já fala, ele entra no banheiro e fala assim, mamãe, lembra? Privacidade, como quem diz, fecha a porta, dá licença, eu tô fazendo xixi. É isso, educação sexual desde berço mesmo. E trazendo aqui para o nosso perfil, né? Somos mulheres empreendedoras. Eu queria te fazer a pergunta que é do tabu com relação à imagem pessoal, né? Você acha que tem muitas crenças limitantes ainda que as mulheres carregam nelas, que tem essa questão dessa relação da minha vestimenta com um tabu e sexualidade? Como que é isso? Como que você enxerga essa parte? Então, tem muito, né? Por exemplo, uma mini saia. Quando a pessoa pensa em usar uma mini saia, um decote, uma roupa justa, tudo junto, ela já é remetida A vulgaridade. automaticamente à vulgaridade, assim, não tem como. E às vezes é uma pessoa que gosta de se vestir mais à mostra, é uma pessoa que gosta de se vestir, tá muito quente, por exemplo, é uma pessoa mais calorenta, enfim. Então, tem essa relação. Infelizmente, nós somos julgados pelo que vestimos, né? Mas você acredita que tem como quebrar esse tabu da imagem pessoal e a sensualidade sem a mulher se perder? Como que ela poderia fazer isso? Talvez se existe uma forma de equilibrar isso. Será que existe um ponto de equilíbrio nisso? Nossa, na minha opinião, super tem um ponto de equilíbrio. E principalmente você vai, né, Jana, vai conseguir falar melhor sobre isso, porque assim, a gente consegue se vestir de uma forma que a gente pareça... A gente... Não... É porque o sexy sem ser vulgar, seria tipo isso. Mas assim, é porque eu quero me vestir de acordo com o que eu sinto, sabe? A gente consegue fazer isso. A nossa essência. É porque na consultoria de imagem a gente tem um estilo, que é o estilo sexy, é o estilo sensual. E aí ele esbarra muito em questões, por exemplo, empresarial, em questões de algumas situações que a mulher vai passar e aí elas, quando chegam em mim, chegam com isso. Eu quero ser sexy, mas sem ser vulgar. Entendi. Porque assim, por exemplo, se você trabalha com aviação, por exemplo, difícil já usar um decote na aviação. E já tem um estereótipo masculino com relação à aeromoça. Já é uma fantasia, né? É uma fantasia. E aí você trabalhar ali com um decote complicado. Eu acho que realmente a gente ainda passa por... no tênis, tênis que teve... as meninas gostariam de usar shorts, mas o uniforme delas era calcinha, não, era futebol, agora eu não... O tênis é aquele uniforme que tem uma sainha. Sainha, então não era tênis, devia ser futevôlei ou vôlei, era no vôlei. No vôlei teve isso, né, essa polêmica que as mulheres elas gostariam de usar uma roupa que não fosse aquela tanga, né, aquela calcinha, porque ela é pequena e ela, às vezes, até atrapalha um pouco o movimento no sentido de te deixar desconfortável mesmo. E aí, tá vendo? A gente esbarra bastante, assim, por que elas usam aquela calcinha e os homens usam algo maior? Não faz muito sentido, né? Mas voltando à sua pergunta, realmente a gente esbarra bastante. Eu não saberia direito como, talvez, postura ajuda um pouco, né, gente? Assim, você coloca um decote, mas coloca um terninho por cima e tem uma postura um pouco mais sóbria, que aí eu acho que... Eu acho que o próprio dress code mesmo, né? De você entender, estar né? ali adequada, ajustada. E às vezes, o que acontece? Muitas mulheres, elas se vestem de uma forma que elas estão acostumadas, né, Jana?
que se vestiram assim a vida toda e talvez não tenham tanto conhecimento, e para elas tá tudo bem, tá normal. Eu não tô aqui me sentindo vulgar, não estou vulgarizando. Essa é a minha forma de viver, de me vestir. E tá tudo bem. E aí, quando se depara em alguns ambientes e que vê alguns olhares, ou talvez alguma investida, né, digamos, de algum homem, se sente mal. E assusta ainda, né? Mas eu acho que é algo que é difícil, assim, chegar num ponto de um equilíbrio. É bom senso, né? Bom da senso, pessoa. sempre, A consultoria ajuda muito, porque ela vai entender ali motivações que vão levar ela para esse estilo mais sensual, e momentos que pode até ter um pouquinho, mas que não seja ultrapassando esse limiar. Por exemplo, entrevistas de emprego, né? Nossa, sim. A gente tem muitos casos que aí a pessoa não entendeu muito que ali não é o momento de fazer esse estilo tão sensual. Sim. Não, mas agora você me lembrou de uma história sai um pouco do tema, mas eu preciso contar para vocês. Uma vez eu estava atendendo um candidato para gerência, e aí ele começou a falar comigo sobre, aqui perto tem uma casa de meninas, falou assim, sabe? E eu pensando, o que isso tem a ver com o meu negócio? Sabe? E ele, mas você já fez swing? Porque ele começou a fazer perguntas extremamente pessoais e muito fora de contexto, na minha opinião. Então, tá vendo como que a gente cai, assim, em um lugar muito diferente, assim. As pessoas julgam muito, até pelo que eu trabalho. Você, né? Isso. Porque você tem que ter uma postura ali, ao mesmo tempo, séria, e levar o seu trabalho de uma forma a trazer que ele tem uma seriedade, ele tem uma importância, mas ao mesmo tempo também não pode ser tão fechado. Exato. Porque tem o sensual. A sua área, você como empresária e tudo que você faz, você precisa de ter um pouco do sexy, né? Sim, combina, né? E aí isso aí pode dar um pouco dessa reação. Eu imagino, e eu vi no seu currículo que você ajuda mulheres a conquistarem sua liberdade financeira através desse negócio. Sim. E me lembrou uma história que, antes de te conhecer, que eu tenho que contar aqui, eu trabalhava próximo da sua empresa, da DSS. E eu tinha muita curiosidade de frequentar, de conhecer um sex shop. Eu quero ver o que tem lá e tal. E sempre assim. Isso eu já trabalhava aqui, já tinha feito faculdade, eu devia ter meus 28, 27 anos. Que legal. E aí, eu nunca tinha entrado, morria de vergonha. Eu falava, nossa, alguém vai me ver passando. Era como se fosse um crime. Como se quem frequentasse esse tipo de ambiente fosse profissionais que trabalhassem com sexo. Na minha cabeça. Não necessariamente isso. Mas que quem me visse entrar na minha cabeça, se alguém me vê entrar num sex shop, vai me relacionar com o quê? Sabe? Então, assim, aí uma amiga minha, nossa, eu também sou muito curiosa. Vamos lá? Juntamos 3 mulheres e fomos lá. Mas assim, morrendo de rir, morrendo de vergonha, meio que numa brincadeira. Chegamos lá, vimos vários produtos que tinham e tal. Gente, mas olha isso aqui, aquela curiosidade, né? Eu acho assim, isso até hoje existe, normal, para quem entra. Eu entrei tarde já, assim, né? Tem gente que... Minha mãe nunca entrou num lugar desse. Nunca. A gente nunca entrou e nunca entraria, eu acho, nem entraria. Por que isso acontece? Totalmente por causa de mitos, por causa... cultural, né? Vergonha. E cultural, assim. O sexo, ele tá muito ligado ao que é errado, pecado, né? O prazer, sujo, pecado. Proibido. Então, assim, principalmente para as pessoas mais religiosas, né? Mais de idade, para elas é realmente um tabu ali. Sexo... Totalmente. Entrar num sex shop já é difícil. Imagina sair de lá com uma sacolinha. Nossa, tá Não, e nesse dia foi uma piada. A gente riu, conhecemos uns produtos e tal. Conhecemos. E aí, a gente quis trabalhar com isso. Olha só. De tão legal. De tão legal que era. Tinha, na época, eu imagino que tem ainda esse programa de você virar como se fosse uma consultora, né?
E aí a gente criou um modelo de negócio sobre isso, que a gente iria distribuir os produtos. A gente criou um site. Na época, a internet não era ainda como é que fala? O e-commerce não era tão difundido ainda. Não, era pouca gente que comprava, assim. Teria dado super certo. Hoje eu falo com ela, Carla, pelo amor de Deus, teria dado muito certo. Porque tinham poucas pessoas no mercado. Enfim... a gente quis trabalhar com isso, mas hoje eu vejo que naquela época a minha mentalidade não estava preparada para isso. Provavelmente. Porque o que eu imaginei? Imagina só, eu queria treinar consultores para levar esses produtos que seja na casa da pessoa para que ela visse. Por quê? O que eu imaginei? Como a pessoa tem vergonha de entrar, mas ela quer conhecer. Eu levo na casa dela e tal. Aí começou a vir os questionamentos, né? Eu falei, mas peraí, e se eu for? Qual vai ser a segurança disso? Como que eu vou na casa de um homem solteiro? Qual que é o risco disso, por exemplo, né? Enfim, aí não fomos para frente, tinha que ter investimento e tal. Ainda hoje, imagino que você se depara com mulheres que talvez queiram trabalhar com isso e se deparam nessas questões, tanto de tabu quanto, né, falta de conhecimento. Eu acho que você falou assim, eu não estava preparada. Mas exatamente o que é estar preparada, sabe? Às vezes a gente tem que ir sem estar preparado mesmo. Eu confesso que eu também entrei nesse ramo mais ou menos assim. Um pouco diferente, porque, na verdade, a minha mãe tem uma loja de lingerie. E quando eu formei, eu me vi ali sem saber o que fazer. A minha mãe, vem trabalhar comigo, eu preciso te treinar. Tá, joia. Chegou lá, o que você vai fazer? Preciso que você treine e fazer compras para a loja. E aí ela me colocou na seção de sex shop. Ela não gostava muito, fica aqui nessa seção de sex shop que não dá muito movimento. E aí que eu fiz, eu adorei essa sessão, comecei a comprar para lá e gostar dos produtos. E aí começou a dar super certo. Eu pensei, poxa, as pessoas têm tanta vergonha de vir aqui na loja comprar. Imagina se fosse no site, elas recebessem em casa, de forma discreta. Eu pensei, acho que vai dar certo. E aí foi assim, a gente começou... eu fiz o site, que não vendeu nada. Porque site a gente acha que é só montar um site que ele vende. Ele vende, E aí eu falei, então, colocar meus produtinhos numa malinha. E quando você falou sobre segurança... O que as pessoas fazem, né, as revendedoras? Elas trabalham com quem elas conhecem. Então, assim, eu falo que o importante é você conhecer pessoas. Mas eu não conheço ninguém. E a sua família? E onde você estuda? Onde você trabalha? Porque a maioria das pessoas levam no início como uma renda extra. Então, já são pessoas que fazem parte do seu ciclo, sabe? Não é, assim, uma pessoa muito aleatória que você vai visitar. É, no máximo, um amigo de um amigo. E aí, tá tudo bem, porque é amigo, sabe? Mas, de qualquer forma, também você pode apresentar num local um pouco mais tranquilo. Eu já apresentei até em restaurante, gente, de verdade. Às vezes eu levava, aí a pessoa falava assim, tô com vergonha, não tem problema não. Aí eu abria, assim, a maletinha, e aí, tipo assim, você vê aqui dentro, só pra não ficar com muita vergonha. Mas isso de ajudar mulheres... eu dei muito curso já, sabe? Então, tanto na parte financeira, nessa parte, assim, como abrir um CNPJ. A gente pegava muito na mão, assim, da pessoa. Hoje em dia é tudo muito gravado, né? Mas antigamente, quando éramos pequenos, era 1 a 1 ali, ó. Eu imprimia o catálogo para o cliente, colocava o nome dela na capa. Imagina o que era imprimir catálogo com o nome de cada cliente na capa. Era tenso, mas deu. Aí foi assim que nós começamos. E sobre esses obstáculos que os clientes... Eu acho que muito está na disposição de começar, sabe? Quando você dá a cara ali e fala, não, vai ter que dar certo. É o que eu ouvi outro dia, o fazeísmo, né? É isso mesmo. Ir, fazer e não se preocupar com isso. E o caminho vai acontecendo. Vai ajustando no caminho, ajustar a rota. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acredita que a forma que nos vestimos pode influenciar na nossa sexualidade, na nossa autoestima, nesse dia a dia? Porque eu acredito que a sexualidade e o sexo entre um casal não é uma coisa de um momento ali. Eu acredito que é um contexto, né? E aí, você acha que a forma que a mulher se veste, que o homem se veste, isso como casal, como que isso influencia? É muito importante, né? A gente tem que lembrar, assim, que a autoestima, tanto na forma de vestir, quanto na forma de se sentir,
e, claro, uma coisa está ligada na outra, vai fazer muita diferença na nossa autoestima. Então, na hora de chegar no momento íntimo, se você está se sentindo confiante com uma roupa que valoriza o seu corpo, que valoriza, assim, te deixa mais sexy, te deixa mais confiante, você vai ter um momento muito mais agradável do que estiver usando uma roupa... Imagina, tá usando assim, ó, você tá usando uma roupa muito... que você não gosta, aquela roupa que marca você muito, aquela roupa que você pegou no guarda-roupa rapidinho, mas na verdade não era o que você queria usar. A forma de você se sentir ao chegar para encontrar com a sua companhia é totalmente diferente de quando você tem todo o tempo do mundo para se arrumar. Então, assim, você pega uma roupa que te valoriza, você fala assim, nossa, essa roupa deixa meu bumbum lindo. Então, assim, você já tá sentindo, opa, peraí. Tem tempo de se arrumar, sabe? De colocar um cabelo mais sexy, um cabelo mais trabalhado. Isso vai fazer muita diferença. A autoestima é tudo na hora do E isso momento. vale para os homens também? Ah, vale muito. Como que é? Porque, assim, homens e mulheres têm comportamentos muito diferentes com relação à vestimenta, com relação a entender como que isso funciona. E eu percebo muito que tem hora que atrapalha um pouco um casal, porque eu visito o guarda-roupa das pessoas e eu vou lá e eu vejo um pouco da rotina e tudo mais. Então, eu acredito que, assim, tem horas que o não se arrumar na rotina do dia a dia, e não é um se arrumar que a pessoa precisa ficar lá 3 horas se arrumando, não. É se arrumar, assim, sabe ter roupa de ficar em casa? Eu vou em gavetas, às vezes, que eu acho uma gaveta gigantesca, só de roupa de ficar em casa. Aí eu chego e falo, vamos tirar um pouco? Vamos escolher aqui. Ah, mas essa é para eu brincar com a minha filha no chão. Essa é para eu lavar o banheiro, sabe assim? Aí eu pergunto Desculpas. assim, e aquela roupa que você fica em casa sem ser essa? Tem? Não tem. Então, nós vamos comprar essa roupa de ficar em casa. Aí, nesse momento, eu falo assim, sabe o que acontece? Por que a gente vai fazer isso? Porque você é casada. Aí, na hora que eu falo, excelente, eu percebo que elas, às vezes, não perceberam isso ainda, de entender, nossa, é mesmo, eu preciso ter uma roupa de ficar em casa. Eu tô com alguém. Ainda mais o homem sendo tão visual, né? O homem é muito visual. A questão da libido dele, enfim. Ele começa ali na imagem. Eu ligaria até pessoas, não exatamente a homens, sim, sabe? Sim. Por exemplo, eu sou muito visual. Aí, teve um dia que eu dei um toque, assim, ó, pro meu marido. É só cueca linda que eu quero ver, não quero ver cueca feia, não. Começou a ficar feia, você já joga fora. Minha mãe trabalha com lingerie, gente, não tem porquê. Aí, então, assim, eu sou muito visual, eu gosto, sabe, de vê-lo bonito, arrumado. Assim, quem não gosta também, né? E aí, como a Jana falou, não é questão de se arrumar, de ficar penteando o cabelo na medida. Não é isso, sabe? Mas é não vestir só roupa rasgada, aquela roupa que tá muito velha, camisa poída. De time todos os dias. Isso é outra coisa também que eu acho que toda mulher vai concordar. Não tem nada mais broxante do que todo dia ver uma camisa de time. Gente, pode usar, tá tudo certo. No dia do jogo, né? No dia do jogo, isso mesmo. Tudo bem que tem vários dias de jogo. E pode usar nesses dias, tá tudo certo. Agora, vamos sair para um jantar romântico vestindo camisa de time? Não é legal, né? Às vezes você vai fazer uma mega viagem, tá ali, né? Vai num lugar lindo. Ah, vou visitar hoje o Coliseu, tirar várias fotos. Tá com camisa de time? Não. Você não quer, né? Tipo assim, poxa, se arruma um pouquinho melhor pra gente estar junto. A gente vai tirar um monte de fotos. A gente quer ver uma pessoa que seja atraente aos nossos olhos também. Isso pode fazer muita diferença na hora do ato, né? Muita. E aí vem de novo aquela admiração, né? Hoje você tá tão bonito. Quem é que não gosta de escutar isso? Exatamente. Então, assim, o homem, às vezes, ele não percebe, mas que faz diferença, faz. Faz toda a diferença. E aí, levando um pouco para esse lado de relacionamento, eu lido com um público que a maioria são casadas, mães, e a mulher acumula diversas demandas, né, diárias, que são assim, tem altos índices hoje de mulheres que estão sofrendo com ansiedade, com depressão, de tanto acumular essas coisas. E outro dia eu estava vendo uma coisa no Instagram, um meme, enfim, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma parte de um filme que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que era basicamente isso. A mulher passando ali pela maternidade,
cuidando da casa, de 2 filhos, e ela vai e se joga na cama no final, fala assim, gente, é tão engraçado, você faça por isso o dia inteiro, isso aqui o dia todo, e chega à noite, o homem acha que é só... Virou a chavinha pra mulherão sexy. É complicado, né? Eu quero ter uma noite de sexo legal. Até quero, mas eu tô exausta. Exato. E aí eu gostaria de colocar uma roupa sexy, né? Vocês falam aí de roupa e tal. Gostaria, mas eu tô aqui com esse pijamão e eu deitei. Tá bom demais, né? Sabe? Ok, mas e aí? O que você diria nesse caso, assim, pra essas mulheres? Porque tem dia que realmente não dá, gente. Vamos combinar que, né, a Mulher Maravilha, ninguém aguenta mais, né? Isso. Mas... eu falo que relacionamentos são decisões. Você estar junto com alguém é muito mais do que amor. É uma decisão diária de fazer dar certo, de fazer aquilo, sabe, seguir. E, às vezes, são necessárias ações, como a gente tem ações no trabalho, na vida profissional, que você tem que fazer. Não é o tem que nesse sentido, assim. Mas, espera aí, eu amo esse cara, eu amo essa mulher. Eu quero que essa relação continue. Então... vale um esforcinho, né, Jana? De tirar aquele pijama feio da gaveta, de colocar um pijaminha mais legal, ok, pelo menos. E a gente não tá falando de uma camisola rendada, longa, não. Sabe? Existe, por exemplo, uma camisolinha que seja ali confortável e sexy ao mesmo tempo. Exatamente. Eu tenho várias dessas e, assim, eu acho que eu aboli. Aqueles lá de malha, assim, eu aboli porque não tem. Porque não faz sentido. Eu consigo os dois, né? E uma coisa importante do que você falou é sobre a libido, né? E a gente tem que lembrar que a libido é multifatorial. Importantíssimo lembrar disso. Por quê? Não é só o cansaço. A gente tem o cansaço. A gente tem, por exemplo, mulheres que tomam remédio. Porque hoje, pelo que eu tô percebendo, gente, eu tô assustada. Quase todo mundo tomando um remédio para alguma coisa. Quando não tá tomando remédio, um antidepressivo, um ansiolítico, alguma coisa pro TDAH. Assim, quase todo mundo tomando remédio. E quem não tá tomando, muitas vezes também precisaria. Não tá ali muito no equilíbrio. Isso faz toda a diferença. Com uma dieta que às vezes está muito desequilibrada, toma muito álcool, tudo isso influi na libido. Entre tantas outras coisas, né? Hormônio, amamentação, quando a mulher está amamentando tem a prolactina, porque a gente ainda tem isso, né? Sim. A mulher, né? Nessa amamentação é uma parte dos hormônios, né? E toda a vida, né? Depois da menstruação, aí a gente tem um ciclo infinito. Ou seja, aí a gente acha que também é só o cansaço. E às vezes não é só o cansaço, sabe? A gente vai ter que verificar tudo isso. Tá faltando energia? Por quê? O marido pode ajudar? Porque às vezes eu tô olhando pro outro e vejo só um cara parado vendo TV. Ele trabalha o dia inteiro, chega em casa, senta, vê TV e assim, ó, na hora de deitar ele tá querendo sexo. Exatamente. Você sabe que, eu não sei se você sabe, mas tem algumas culturas, principalmente orientais, né, que quando um casal casa e ele vai pro ato, tem toda uma preparação dos dois. Por exemplo, na cultura indiana, ele vai fazer meditação, ela também. Ele vai fazer massagem, ela também. Tem todo um preparo ali para aquele momento acontecer. E lá, a sexualidade é completamente diferente do que a gente tem de visão aqui. É muito natural. E, ao mesmo tempo, tem uma relação muito forte com energia. Então, tem algumas áreas da medicina ayurvédica e mesmo a parte indiana toda que lida com isso, pensando em sexo como energia. E aí a gente tem aquela história da Kundalini. A Kundalini é a energia sexual. É uma energia que fica na nossa coluna. E quando a gente medita, a gente ativa essa energia. Então, tem todo um sentido ali, o ato sexual, para esse tipo de cultura. A gente aqui sai atropelando muita coisa. Não tô falando que a gente tem que fazer como eles, porque a nossa vida é completamente diferente. Mas a questão que a gente sempre fala aqui, da mulher ter o autocuidado, dela olhar para ela, dela ter um momento dela, sabe? E isso eu acho que pode fazer muita diferença também, né? Na relação ali, no contexto sexual, não na relação. Isso, falou tudo. O bem-estar é muito importante, né? Ela tem que chegar ali preparada para aquele momento. E outra coisa que a gente não pensa muito é que
não é só responsivo esse desejo, né? Sim. Não é só espontâneo, quer dizer, ele é responsivo. Na maioria das vezes, ele é responsivo. Quando a gente é adolescente, a gente sente um tesão do nada, a gente pensa em sexo do nada, mas agora, né, em uma nova fase, saímos da adolescência, não vem essa vontade de fazer sexo do nada. A gente tem muitas outras preocupações na cabeça e outras coisas a fazer mesmo. Então, a gente precisa do responsivo, que é aquele que você vai lá e fala assim, por que não? O seu marido te chama lá na hora de dormir e fala, ai, por que não? Porque na hora que eu vou, não é gostoso? Sim. Eu só tô com preguiça, então vamos. Exato. E tem isso, né? A gente tem muita preguiça de começar. Exato. Mas depois começa gostoso. Então, Começa a- quando ele chamar, pensa, por que não? E vai. Porque quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Realmente, uma vez eu ouvi um sexólogo falando sobre isso. Ele era médico, ginecologista também. Uhum. E ele falou sobre isso. Quanto menos você faz, Você não sente menos falta. você quer fazer. E muitas vezes eu vejo, às vezes, em algum site, falando o contrário. Que quanto mais você faz ou deseja ou vê alguma coisa em relação à pornografia, que menos vontade você vai ter de fazer em si. Porque, assim, na verdade, a pornografia, ela é o quê? Nada de mundo real. Sim. A pornografia é uma cena produzida, então, assim, tudo produzido nos mínimos detalhes. A mulher geme num momento... Já começa assim, ó. Ela abre a porta, o cara chega e já começa os dois transando. Então, assim, não existe uma preliminar, não existe... Sabe, ela tem que lubrificar antes. Não é penetração, assim, do nada, gente. Então, assim, e a pornografia, ela te faz... Primeiro você vê aquilo ali normal. Depois ela vai ficando sem graça. Então, você quer mais. E aí você começa a ver coisas um pouco mais bizarras, sabe? Então, tem esse problema, assim, cada vez mais bizarro. Existe... Um dia eu tava pesquisando coisas muito bizarras, assim, na pornografia. E tem até sexo que mata a pessoa, sabe? Assim, durante o ato sexual, tem que filmar, durante o ato sexual. É muito... É um universo, assim, que tá cada vez mais... Então, assim, a gente vai indo para extremos. E o problema normal... do homem com relação à mulher também, mas o problema todo é a pessoa começar a fazer isso e isso vicia. Vicia. Porque quando a pessoa assiste isso, ela tem disparos ali de dopamina, de várias substâncias no corpo e vai viciando. E eu não sei se você conhece o Lucas Scudeler. Não. Ele é um mentor de relacionamento. E ele fala muito que o homem, que o homem vê mais pornografia que mulher. Uhum. Quando ele vai fazendo isso, ele vai ficando, como você falou, e ele vai perdendo o desejo pela mulher. Acontece aí muito. Ele vai ficando ali e não tem. Que a mulher dele é normal, ela é vida real. Exatamente. Aí não tem muita graça, né? Não tem graça. E tem pornografia, eu não sou contra, eu sou a favor da pornografia correta. Correta, entre aspas, porque, assim, é uma pornografia feita de vida real, sabe? Então, por exemplo, para mulheres, existe a Erika Lust, que faz uma pornografia bem bacana, assim, muito, muito vida real. E aí é isso, você pode ver, é muito legal, mas veja uma coisa. E existem contos eróticos também. Contos são ótimos, contos eróticos. Filmes, até uns filmes um pouco mais picantes, eu acho que faz muito sentido. Vou contar uma coisa que ninguém sabe. Quando eu estudava, eu era adolescente, eu tinha uma professora que ela era muito diferente de literatura. E ela fazia a gente fazer várias coisas diferentes, ela dava aulas, assim, totalmente fora da caixinha. E a gente fazia livros. E aí eu lembro que em uma dessas histórias de fazer livros, eu fiz um livro de contos eróticos. Jura? Juro, acabei de me lembrar. Isso. Que Vai legal! publicar, não, Deve estar em algum lugar guardado, mas era de literatura. Não tinha nada, gente, não era assim, pornografia. Era um conto erótico, eu não me lembro da história, mas era um casal que se encontrava, sabe? Coisas assim, da época da adolescência. Aposto que era super sensual, que mexia muito, né? Porque, olha só, um beijo na época da adolescência, né? Ele é tão diferente do beijo hoje, né, gente? Antigamente, assim, um beijo na adolescência molhava inteira. E tem um mistério, né? Tem uma coisa da descoberta. Exato. Só que você acha que a gente, um casal, ele pode
fazer essas redescobertas durante a relação? E como fazer isso? Com certeza. Podem e devem, né, Val? Podem e devem. E assim, a terapia sexual, ela é muito interessante para isso. E tem aquelas pequenas descobertas, né? Assim, tem gente que acha que marcar o dia e hora pro sexo é muito broxante. Mas, gente, é assim que funciona. No dia a dia, né? Sejamos Agenda, sinceros. Não é mais na época da adolescência que vem aquela vontade louca que você olha pro lado, vem aqui que a gente quer e pronto. Não. Agora funciona um pouco mais. Se você não está com vontade, se não está funcionando, marca um dia, marca uma hora, começa assim. Depois vai ficando, já sabe. E já esse vai dia, normal. esse dia de marcar uma hora pode ser feito de uma forma também lúdica, talvez, Super. né? Eu acho que não pode esperar. É igual assim, Isso. eu percebo as mulheres, o que acontece? O homem, se tem uma coisa que o homem não se dá bem é com reclamação. O homem detesta reclamação. Todo mundo detesta reclamação, mas o homem em si, ele tem uma dificuldade muito grande verdade. em relação a isso. A crítica, a reclamação. Então, eu já trabalhei muito nesse nicho de relacionamento. E aí a mulher fala, que ele chega, ele deita no sofá, ele vai lá ver a televisão dele, e aí eu tô ali do lado, e ele nem olha pra mim, e ele tá lá envolvido com o celular e tal. Mas e o que você faz? Aí depois eu vou lá e brigo, reclamo. Eu falei, mas aí tá fazendo da forma errada. O que acontece? Não adianta você chegar e brigar. Você vai chegar de uma forma carinhosa. Você vai encostar ali. Nossa, amor, você tá tão bonito, você tá cheiroso, vai fazer um carinho, te garanto que ele vai largar o que ele tá fazendo, né? Tirando salvas, raras exceções, às vezes, de uma relação que já tá bem desgastada, que já tá ali pros finalmente. Então, assim, a mulher... Existem formas de cobrar. Você vai cobrar, você vai pedir, mas já ali, tomando a iniciativa, sabe? De fazer algo diferente. Igual para voltar ao romantismo, essas coisas. Ele não me chama mais para sair, chama você. Isso. Marca um restaurante, liga, meu amor, agendei um restaurante maravilhoso para nós. Vamos, hoje está marcado às 7 horas, dá pra gente ir? Ou às vezes ele tem uma agenda mais lotada. Olha, sexta-feira marquei um dia especial pra gente, porque a gente merece isso. Tem tempo que a gente não sai, né? Ficar juntinho e tal. Garanto que ele vai amar. E porque às vezes na cabeça ali, na correria, na rotina do dia a dia, se o cara não faz, faça você. Isso. Mas não fica ali reclamando, não fez, não me chama pra sair, não leva, não tem uma noite romântica. Prepara você essa noite. Chega de surpresa, cria um ambiente agradável, vela e tudo mais. Dá pra fazer isso todo dia? Óbvio que não. Não. Mas, como eu falei, são decisões, né, sobre relação. É decisão de fazer dar certo. Então, deixa eu tomar uma atitude aqui. Deixa eu colocar aquela roupa legal. Deixa eu jogar aquele pijama horroroso fora. Deixa eu olhar pra mim, cuidar do meu corpo também. Porque, como você falou sobre a autoestima, não é pra ele, é pra você. Isso. Se sentir Porque bem tem mulher bonita. que fala assim, vou fazer isso pra ele, ele tá lá, ele não tá nem aí, ele tá com o corpo assim também. Não, mas tá fazendo pra você. E tem uma coisa também, né, Paty? A mulher, ela às vezes fica muito estressada. Isso é bem da sua ossada. Que eu vejo muito acontecer, já aconteceu muito comigo, de tarefas em casa, e aí eu tenho muitas tarefas em casa, o homem não me ajuda, aí tá lá, eu vi um vídeo, eu lembrei do que você estava falando, eu vi um vídeo, eu não sei se vocês conhecem, ele chama Miolo Mole e Bitoca. Não. Seguem, eles são um casal, eles eram palhaços, trabalhavam com animação de festa, e começaram a fazer um Instagram de casal, vida mesmo, de verdade. E eu vi um vídeo deles, assim, ele tá assistindo televisão, igual você falou, aí ela chega na sala de toalha, aí ela tira a toalha. E eles são muito engraçados. Ela tira a toalha e sensualiza pra ele e vai pro quarto. Aí ele tira a camisa, vai correndo atrás dela. Quando ele chega lá, ela tá com uma furadeira na mão e uma porta do armário, assim, ela assim, ó. Sabe? Tipo, que dia que você vai consertar isso? Como que é isso pra vocês? Na sua área, na sua... Essa mulher que tá sempre com essas recorrências, né? Que o homem poderia ajudar, às vezes não ajuda porque não consegue. E aí se perde ali a relação. Esse exemplo dela foi isso, né? Se perde a relação porque ela fica lá, tá lá na hora de fazer o sexo e pensando
nossa, essa porta aqui que não... Uhum. Eu acho que é muita questão do diálogo, né? Ele tem que existir. A mulher, ela não pode deixar chegar nesse ponto que ela já está nervosa, que ela já está estressada, que ela já pediu 50 mil vezes. E também conhecer o perfil do parceiro, da parceira dela. Porque tem homens que não gostam desse tipo de coisa. Eles não vão fazer, sabe? Então, assim, eles não vão dar solução. Peraí, meu marido, ele não mexe com isso. Ele trabalha fora o dia todo e tal, eu tô em casa. Pra que eu vou estressar a criatura pra resolver um negócio da porta pra mim? Às vezes a gente espera muito do outro também, né? muito do outro, a as mulheres, expectativa elas muito exigem alta, muito, né? sabe? Então, assim, vá lá e resolva você. Contrata uma pessoa que coloque ele pra pagar e resolve aquilo lá. Porque aí você já resolveu um problema e aí vai ficar a parte mais legal, que é a intimidade, que é o sexo. Mas isso eu entendo, porque assim, o pastor Cláudio Duarte, vocês devem conhecer, ele fala muito bem sobre relacionamento. E ele fala exatamente sobre isso, Jana, que ele fala assim, homens, a mulher, ela é igual, meu amigo, uma fogão a lenha, sabe? É o dia inteiro, não é assim, você chegou animadinho, e aí, bora, pai. Ele fala isso engraçado, de maneira engraçada. Não, meu filho, você tem que, desde cedo, fogão a lenha, você tem que ir lá, catar a lenha lá no mato, aí você coloca lá, aí você põe o fogo, aí você abana. Tem todo um processo. A mulher, o sexo para a mulher, a Vá vai falar mais sobre isso, e a gente como mulher, na prática a gente sabe, ele começa com um bom dia da manhã. A preparação do sexo à noite para ser legal, eu falei do contexto, ele começa no né? bom dia, no beijo que ele dá ao sair, no abraço, chegar e falar, nossa, tá bonita, nossa, amor, obrigada, você colocou a mesa para mim. São essas pequenas atitudes que o homem faz que ela vai se preparando ali para a noite. Não é só a questão do toque, não é só a questão, é todo um contexto, né? Não é só a questão da vestimenta, de tudo, é toda uma questão para a mulher. E aí, por isso que os homens, às vezes, ficam com preguiça nessa questão de estar acostumado com essa questão da pornografia, porque lá é um negócio assim, virou a chave automático, e isso não existe na vida real. Sem contar que a mulher, ela vai precisar de muito mais sangue para... Porque, assim, tem os corpos cavernosos, né? O pênis, mas na vagina também. Para a mulher se excitar, ela vai precisar de muito mais líquido ali do que o homem. Então, vamos pensar que ele, rapidinho, o pênis ficou ereto e ok. A mulher não. A mulher, ela precisa ali de um tempo a mais. E esse tempo, muitas vezes, o casal não está disposto. Eu falo casal porque muitas vezes a mulher também fica assim, vem logo, né? Ela também não tem essa paciência. E exige uma... Porque assim, né, igual todo mundo fala assim, porque sexo oral já é sexo. A gente tem que lembrar disso. É aquele beijinho no pescoço, aquela conversa, é mandar uma foto durante o dia, é isso aí. E aí, chegar à noite, você já tá mais disposto. E não esquecer que mesmo à noite já disposto, também exige um certo cuidado ali com aquela preliminar. O homem é muito diferente. O homem, realmente, ele vai ficar ereto mais rápido. Para ele, é muito menos sangue para circular ali no pênis do que para a mulher na vagina. Você acha que foi por isso que o filme 50 Tons de Cinza fez tanto sucesso? Porque ali, tudo bem que a gente tem uma relação bem complicada, mas pensando nessa questão do fazer a coisa, rodear a coisa para a mulher... Aquele jogo de sensualidade, de poder, né? Em grande parte. É isso? Com certeza. Eu acho que tem um melhor do que isso, que é porque os 50 Tons de Cinza, ele tem muita questão de coisas que são tabus ainda, né? Práticas sexuais de fetiche que são mais tabus. Tem um que ele chama, acho que é 365 dias, que o cara prende a mulher, sequestra e ela tem que se apaixonar por ele nesse período. E aí ele faz várias coisas, ele, né, enfim, não só a parte sexual, trata ela de uma maneira assim que é bem... Eu vejo uma grande diferença entre os dois filmes. Os 50 Tons tem todo esse contexto. Então, assim, eles não vão direto pro rally rola. Já o 365, eu percebi que é muito papum. É exatamente isso que a gente tá falando. Do contexto que você falou, a pessoa fica com preguiça, às vezes, né? Mas, com preguiça, mas é isso que dá a graça. É igual, assim, no 50 Tons, eu acho que é o último. Ele pega sorvete, passa nela, sabe? Então, assim, eles têm todo um jogo ali. De sedução. O dia inteiro ele manda mensagem pra ela e tal. Então, ela já vai se sentindo...
ele usa uma gravata que ele usou nela. Então, assim, existe detalhes, ele vai né? chamando Isso. ali, né? São gatilhos, né? Detalhes. Lembrando do 365, não foi no 365 também, foi no 50 tons, que ele coloca, às vezes, um colar de pérolas nela. Lembro. Não é colar de pérolas, não, bem uá, eu acho. E são duas bolinhas que tem um peso dentro da bolinha. Então, quando ela anda, a bolinha bate na parede e aí dá uma estremecida. Que ele coloca, eles vão jantar. Verdade, Então, assim, você vê, tem todo uma... É isso que a gente O tem que copiar. problema é que as Por mulheres... isso que fez sucesso, então, Fez né? sucesso. Eu Entre acho. as mulheres. Porque eu lembro desse zum, zum, bum, bum, bum na época, todo mundo falando desse filme. E começou no teve livro, vários, né? As pessoas liam o livro. Né? E teve vários capítulos, né? Ou foi só um? Foram três. Foram três. Aham, uma trilogia. É uma trilogia. Legal. É. Ivá, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. A gente já está meio que caminhando para o final, né, Jana? Mas você acha que existe uma correlação entre sexualidade e carreira? Você acha que existe? É uma falácia? Existe algum estudo sobre isso? Em que sentido? No sentido assim, uma mulher, quando ela é bem resolvida na cama, quando ela é bem resolvida com a sexualidade dela, com o prazer dela, que ela tá ali no lugar certo, isso é muito relativo, obviamente, o que estar nesse lugar para uma pessoa é completamente diferente para outra. Se ela, digamos, ser com uma mulher bem resolvida no sexo, ela tem prazer, ela se sente bem, ela está satisfeita com a relação dela, com a relação com o corpo dela. Isso influencia de alguma forma na carreira? Isso reflete na vida profissional dela? Ou isso não tem nada a ver? Pode ser que exista uma mulher que na cama ela, sei lá, não tem prazer, ela tem uma vida sexual, assim, nada ativa, mas que no trabalho ela desembola muito bem. Existe algum estudo em relação a isso? Antes disso, o que é uma mulher bem resolvida na cama? É uma mulher que está satisfeita. Necessariamente ela goza? Não. Às vezes ela está satisfeita e, assim, ela tem relações super prazerosas, mas ela não goza. Às vezes ela nem tem relações, ela tá satisfeita ali com ela mesma, ela goza com o vibrador dela e tal. O negócio, ela tá bem resolvida. Se ela tá feliz, tá satisfeita com isso, tá tudo certo. E aí, respondendo o que a Paty perguntou... Você acha que isso influencia? Bom, na minha opinião, influencia sim. Porque uma pessoa bem resolvida, ela tem mais autoconfiança, ela se sente bem, se sente melhor. Influencia, não define, mas... acredito que influencia, sim. Porque você... É o que eu falei aquela hora, né? A energia sexual, essa história da energia sexual, é a mesma energia que a gente usa para tudo, né? Pela medicina Sim. oriental e por todos os estudos orientais. A energia sexual, ela pode ser colocada no trabalho, ela pode ser colocada em qualquer coisa que você vai fazer. E, claro, o ato sexual. Estar bem no ato sexual vai refletir no que você vai fazer, porque é a mesma coisa. Sim. É a mesma energia. Né? A gente chama isso de libido, né? Porque libido é energia vital, energia para trabalhar, energia para o que te move a fazer as coisas. Às vezes acontece também da pessoa estar tão bem resolvida no trabalho, gostando e com tanto foco que ela acaba perdendo ali o foco no sexo. Pra relação, Verdade. né? Verdade. Isso acontece. Ela deixa de lado um pouco a relação, o sexo e tal, e ela foca muito no trabalho. Aí, assim, é libido. Você tem aquela energia. Você pode dividir. Você vai levar ela pra algum lugar. Literalmente, quando eles falam que a pessoa tá com tesão naquele Isso. negócio novo, Isso. naquela, né, enfim. É uma relação sexual com o trabalho. Isso. Isso, Tesão nisso. É a sua libido. A sua libido tá toda ali. Isso acontece muito com os homens, principalmente. Muito. Porque o homem, ele não consegue focar, por natureza, em várias coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue, como a mulher, equilibrar vários pratos, né? Às vezes ele tá ali totalmente focado no trabalho e esquece a casa. Esquece a casa, esquece a relação. Isso é algo que eu trabalho bastante. Imagina. Com esse público. E aí, agora, pra gente começar a fechar esse assunto aqui, eu queria que você falasse para essas mulheres que estão nos assistindo uma dica ou dicas que você acha interessante de levar para esse dia a dia sexual, para essa vida sexual. Né? E quando eu falo vida sexual, não é uma questão de relação só, mas a relação dela, da mulher, com ela mesma, com a vida sexual que ela tem.
que você Sim. poderia falar pra gente e pras mulheres que estão nos assistindo? Vamos lembrar que sexo é fricção e fantasia. Então, fricção, a gente tem essa parte mais física mesmo, que é dedo, vibrador, pênis, enfim. E a gente tem a fantasia, que é o nosso imaginário. Essa parte é muito importante da gente alimentar. O que a gente vai fazer? Eu vou dar um paralelo aí. Se a gente gosta de viajar, a gente vai pesquisar viagens, a gente vai pesquisar destinos, a gente vai querer saber sobre tudo isso. A gente vai viajar, a gente vai de carro ou vai de avião, enfim. Então, quando se trata de sexo, a gente também tem que alimentar esse nosso cérebro. A gente vai ouvir contos eróticos, a gente vai ler textos, ver filmes. O que te interessa mais nesse... Porque, assim, às vezes, eu detesto ler livro erótico. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você gosta de ver filmes? Procure filmes mais nessa linha, que vão, apimentar as coisas. E fale mais sobre isso, pense mais sobre isso, mande mensagem durante o dia. Nutre seu corpo com sexo, porque se a gente não fizer sexo e a gente não pensar em sexo, não falar disso, a gente também não vai ter vontade. Essa é uma forma muito boa, assim, de melhorar a nossa libido. E agora, todo mundo que está assistindo a gente, como que essas pessoas fazem para te encontrar, para saber dos seus cursos, das suas vendas, do seu site? Fala pra gente as suas redes, para que eles possam te procurar. Bom, o meu site é distribuidorasexshop.com.br. Lá a gente trabalha com preços excelentes para atacado. Quem quiser alguma consultoria, pode me chamar no @valevska, que é o meu Instagram. A gente tem também o @distribuidorasexshop. É muito legal porque tem muito conteúdo aí para você alimentar o seu imaginário. E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado nas dicas da VAR. Não deixem de segui-la e seguir a gente também nas nossas redes sociais. E o nosso podcast está nas principais plataformas de podcast e também aqui no YouTube. E não esqueça de passar o seu batom, pegar o seu café e vir com a gente.